O imposto sobre grandes fortunas é aquilo que a gente chama de taxar os super ricos. Há quem diga que ele pode gerar 40 bilhões no orçamento para a União. Entretanto, o imposto sobre grandes fortunas IGF foi rejeitado na Câmara dos Deputados em um dos projetos de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. É isso que eu quero comentar hoje com você. Será que isso aqui é constitucional ou é inconstitucional? Essa rejeição. Vamos entender isso aqui. Bom, o fato é que o imposto de grandes fortunas ele foi rejeitado. Mas será que ele é uma omissão inconstitucional? Professor, por que é uma omissão? Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Direito Tributário de Carreira Jurídica e quero dar as boas-vindas para você. Primeiro, eu quero que você entenda que o imposto sobre grandes fortunas ele tem previsão na Constituição Federal, no artigo 153 da Constituição Federal, e faz mais de 35 anos, desde a promulgação da Constituição Federal de 88, que nunca foi regulamentada. Por isso que a pergunta, será que é uma omissão inconstitucional? Ou seja, a gente deveria criar, a gente deveria instituir, porque a Constituição Federal assim o diz, mas não passou agora na Câmara dos Deputados. Professor, o que foi que aconteceu? Ora, a proposta é que haveria tributação sobre pessoas que tinham patrimônio acima de 10 milhões de reais. E ela foi rejeitada por uma votação bem apertada na Câmara dos Deputados. Isso faz parte da discussão da regulamentação da chamada reforma tributária. Tá, professor, de onde é que vem esse imposto sobre grandes fortunas? Ele vem numa inspiração de uma terminologia francesa e ele foi incluído na Constituição Federal. A gente tem a previsão na Constituição Federal dizendo que uma lei complementar vai regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. A França, inclusive, evoluiu já a sua regulamentação, mas no Brasil está estagnado. E por isso que a gente fala, será que existe uma omissão inconstitucional? Ou seja, deveríamos regulamentar, mas nós não regulamentamos esse assunto? Bom, a grande questão é que não é uma grande novidade. Em 1989, Fernando Henrique Cardoso ele propôs tributar alíquotas entre 0,3% e 1%. Depois o PSOL até propôs até 5% de uma alíquota para pessoas que tinham mais de 2 milhões de reais. E aí, recentemente, essa proposta ela foi rejeitada na regulamentação da reforma tributária. Por quê, professor? Quais foram os grandes desafios dessa implementação? Primeiro, é que você tem um grande risco de fuga de capitais. As pessoas que dizem que são contra, dizem que justamente, poxa, se você vai começar a tributar os ricos vão sair do país. O segundo é, como é que eu vou definir o que é alguém que tem uma grande fortuna? E o terceiro seria essa complexidade na fiscalização para você prevenir que o dinheiro saia, a evasão do dinheiro. É importante ressaltar que nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão que foi proposta pelo então hoje ministro do Supremo, Flávio Dino, que antes era governador do estado. Ele argumentava justamente isso, ele falava, olha, tem previsão na Constituição Federal, a gente nunca regulamentou isso. À época, essa ADI, a DO, melhor dizendo, foi julgada inconstitucional, melhor, ela foi julgada improcedente por falta de legitimidade ativa. Mas a grande questão que ele falava é porque um pedaço do imposto de grandes fortunas, ele vai para um fundo de combate à pobreza. Por isso que ele deve ser instituído. Além disso, é importante ressaltar que o imposto de grandes fortunas, no contexto tributário brasileiro, ele vai ser algo que vai incidir sobre o patrimônio. Ou seja, assim como o IPTU incide sobre o patrimônio urbano, assim como o ITR incide sobre o patrimônio rural, assim como o IPVA, ele incide sobre o patrimônio de veículo automotor e o ITCMD sobre a herança e doação. Então, ele incide sobre a ideia de impostos sobre o patrimônio, não é sobre o consumo. Professor, mas isso é algo, enfim, que o Brasil criou? Não, isso aqui já vem tendo de experiências internacionais. Perceba que a Espanha, ela tem um modelo próprio também de tributação sobre grandes fortunas, assim como a Holanda, por exemplo, já faz um sistema adaptado à economia local. A gente no Uruguai, inclusive, já tem também imposto de grandes fortunas. A grande verdade é que, fazendo uma comparação internacional com os membros da OCDE, a gente percebe, no fundo, que 38 países mais ricos tributam o dobro que o Brasil no que tange ao patrimônio, né? Então, o Brasil ele acaba tendo uma tributação que a gente chama de regressiva, porque ele não tributa, de alguma maneira, os ricos da maneira que os países mais ricos tributam. A gente tributa mais o consumo, que afeta os mais pobres. Então, a ideia é que a gente alinha a um padrão internacional. Por isso, e é o espanto para a grande parte da população, a gente não entende por que essa proposta foi rejeitada. Foi uma votação muito apertada. O que é que precisava dizer, ou melhor, o que foi dito, melhor dizendo, e não foi conseguido uma uniformidade. A proposta dizia o seguinte: as pessoas que tinham um patrimônio entre 10 e 40 milhões, elas seriam tributadas em 0,5%. As pessoas que têm entre 40 e 80 milhões pagariam 1%, né, do valor total que elas possuem. As pessoas que têm acima de 80 milhões pagariam 1,5% do que possuem. Seria um imposto também nominado Robin Hood, e nesse aspecto ele teria um possível impacto de até 40 bilhões na economia nacional que haveria de ingressar no orçamento.
Quais são os argumentos contrários à instituição do imposto de grandes fortunas? O primeiro seria que você teria um desestímulo a investir no país. As pessoas tirariam dinheiro e, consequentemente, haveria fuga de capitais. O terceiro, obviamente, é essa questão da complexidade na fiscalização e em sua implementação. Como é que eu vou definir o que é grandes fortunas? Né? Nesse aspecto foi um ponto que na Câmara dos Deputados ficou muito em discussão e não houve uniformidade. É claro que os argumentos favoráveis à outra voz, ela vai dizer, poxa, a gente precisa reequilibrar a matriz tributária brasileira. Isso é importante para combater a desigualdade social, tanto que um pedaço do IGF ele vai para o fundo de combate à pobreza. E nesse caso, a gente está se alinhando internacionalmente porque existem padrões da OCDE que prevêem esse pagamento de imposto sobre patrimônio, especialmente o imposto de grandes fortunas dos super ricos. Ah, professor, mas agora será que eu não vou poder mais ter imposto de grandes fortunas? Calma aí. Porque, primeiro, nós temos uma possibilidade legislativa, ele vai ser instituído com base em lei complementar. É possível que tenha uma outra lei complementar, foi uma lei complementar tratando especialmente só sobre a regulamentação da reforma tributária e poderia suprir essa omissão constitucional que desde, enfim, 88 nunca foi implementado imposto de grandes fortunas. Poderia ter a via executiva, o governo poderia, de alguma maneira, apresentar essa proposta, dar início ali a uma tramitação, e esse aspecto que é o grande questionamento do nosso vídeo, que será que há uma omissão legislativa, né, e que o Supremo poderia, consequentemente, determinar que o Legislativo traga essa lei, ou que implemente, consequentemente, debata esse assunto, e porque justamente você tem uma previsão constitucional dizendo que será instituído o imposto de grandes fortunas no termos de lei complementar, mas isso nunca foi instituído. Então, essas são as três perspectivas futuras. Bom, o que eu quero saber é o que você acha. Será que você acha justo que não haja o imposto de grandes fortunas? Ou melhor, o que é que você acha que é grandes fortunas? Comenta aí para mim que eu vou querer prestar atenção para saber o que é que você acha também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui para que a gente traga mais comentários aprofundados e jurídicos concretos para você. Um grande abraço, fica com Deus e vamos lá!